Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Imagine um menino curioso que cresceu no centro de São Paulo, alimentando sonhos com páginas da National Geographic e um desejo inabalável: ser cientista e, quem sabe um dia, astronauta. Hoje, ele não apenas conversa com a ONU sobre desigualdade tecnológica entre hemisférios, como lidera projetos que tentam trazer a primeira fábrica de robôs para o Brasil. Gil Giardelli é roboticista, educador e provocador de mentes, um explorador das inovações que já estão moldando o presente, mesmo que muitos ainda o insistam em chamá-las de futuro. Neste episódio, ele compartilha uma série de tecnologias, muitas delas aplicadas ao agro, e também uma visão profunda sobre como o Brasil poderia lidar melhor com as transformações do século XXI. O bate-papo avança para fazendas verticais no deserto chinês, robôs colaborativos, gêmeos digitais, carne cultivada com DNA de mamute e até frutas biomodificadas para fazer sucesso nas redes sociais e também ficarem ainda mais saudáveis. Parece ficção? Pois é pura realidade. Mas nem só de bits e bytes se faz um pensador do amanhã. Gil emociona ao defender a educação de alto impacto desde a infância, ao lembrar da importância do pensamento matemático para qualquer profissão e ao reforçar que a maior inovação possível ainda é a capacidade humana de aprender todos os dias algo novo. Uma conversa que é um convite à inquietação, à curiosidade e, principalmente, à ação. Gil Giardelli, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Não ia perder essa oportunidade, né? Estamos em Sinop no dia dessa gravação, durante o Florestar 2025. O Gil, ele encerrou com chave de ouro, né, essa edição do Florestar e mais uma vez provocou demais a atenção e os pensamentos da plateia, justamente por falar sobre um futuro que não é o futuro, é o presente que já está acontecendo, tanta inovação que a gente está vivendo e no dia a dia a gente não está atento de fato ao que está acontecendo, né? Vamos falar um pouquinho disso, claro, falar sobre essa relação das novidades que existem e que virão por aí também com o agronegócio, essa ligação evidentemente natural desses dois mundos aí, desses dois universos. Gil, muitíssimo obrigado, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, como é que você está? Uma honra, Luiz Patrone, uma honra estar com você novamente, obrigado pelo convite. Me fala, como é teu dia, cara? Como é uma agenda tua? Porque, assim, você fala com uma naturalidade nas apresentações. Foi a segunda vez que eu tive a oportunidade de ver uma palestra tua. Comentei aqui nos bastidores que a primeira vez, acho que foi há uns 3 ou 4 anos atrás, e saí extremamente provocado, pensando, falei, meu Deus, tem tanta coisa acontecendo que a gente não percebe. Hoje aqui, mais uma vez, né, com mais novidades ainda, evidentemente. Como é que você se relaciona com todas essas novidades? De que maneira você recebe essas inovações? Passou a ser muito normal para você? Como que é isso? E como que é a tua agenda e teu dia a dia aí? Não, primeiro que, assim, tudo que está acontecendo no mundo é uma mudança de era e, como todos, eu também me surpreendo com o que está acontecendo. Eu acho que a gente chegou realmente em fronteiras do conhecimento que a gente está levando esse mundo para frente. Sobre a minha agenda, eu não posso reclamar de tédio, porque tem o presente da vida de um dia tá aqui em Sinop, outro dia tá em outro estado, outro dia tá em outro país. Eu acho que muito do que é a minha agenda é esse pensamento multidisciplinar que eu tenho acesso. Então, ora conversando com os americanos, ora conversando com os chineses, ora conversando com as regiões aqui do Brasil, com os estados que têm as suas características bem diferentes. Eu acho que essa é a riqueza da humanidade. Então, e eu como roboticista lá na Faivera, a gente tem essa agenda de sempre pensar em inovação, e uma das coisas que a gente coloca no nosso grupo é que temos que aprender algo novo todos os dias. É uma missão difícil, e uma missão não precisa ser algo utilitarista, que eu tenho que aplicar no dia seguinte, mas algo que um dia a gente possa compartilhar numa conversa bacana com o Patrone. E o que é, para você, de que maneira você se abastece dessas novas informações para ter um novo aprendizado todo dia? E fala já de quebra ali o trabalho um pouquinho da Faivera, como que vocês desenvolvem, se lidam com essas novas tecnologias, qual é o trabalho que vocês realizam? Trazer para o nosso público aqui. A gente tem o trabalho uma parte deles é educacional, então eu falo com empresas de todo tamanho sobre essa nova alfabetização da economia da inteligência artificial, muito mais do que tecnologia, de como esses líderes precisam enfrentar a nova era da gestão, da inovação. A gente está em trabalhos de algoritmos avançados de inteligência artificial e robótica, porque o mundo inteiro e o Brasil está com falta de mão de obra para trabalhos repetitivos. Então,
Eu estou num trabalho agora de tentar trazer a primeira fábrica de robôs para o Brasil, conversando com estados, conversando com investidores. E o nosso outro ponto é realmente, a gente tem colocado o robô em muitos lugares e é impressionante como no início ele assusta, mas depois ele vira um co-criador, um co-parceiro das pessoas. Então, temos aí um trabalho bem interessante, bem bacana na Fivera. E, naturalmente, é a partir desse trabalho que você consegue cumprir essa missão de adquirir um conhecimento novo todo dia, que você disse. É difícil, mas é um mundo infinito, né? Por exemplo, aqui para o Florestar 2025, eu estou há mais de um mês, não todo dia, mas estudando sobre as inovações no agro, o que está acontecendo no mundo. Eu acho que para falar para essa plateia, claro que eu tenho o meu conteúdo, mas acho que é de bom tom da minha parte também trazer o que está acontecendo, né, na área aqui da Florestar 2025. Então isso me estimula a estudar. Hoje mesmo nessa sua apresentação, acho que é um padrão nas apresentações, você sempre trazer exemplos, né, que correlacionam com o público, evidentemente, né? Você falou, estava estudando sobre esse segmento, sobre esse setor, e é uma infinidade absurda de tecnologias que você apresenta em cada apresentação sua, né? E vai, obviamente, renovando isso a cada dia, a cada semana, né? E você vai trazendo esses novos conteúdos. Hoje, por exemplo, você trouxe o quê? Quantas tecnologias aproximadamente você trouxe? Só para o público ter uma ideia, pessoal que está nos ouvindo aqui, de quanta coisa está acontecendo. Daqui a pouquinho eu vou pedir para citar algumas aqui. Puxa, eu acho que pelo menos na área de agro, pelo menos umas 7 tecnologias de mudança, né? Hoje nessa apresentação, mas no total você trouxe aí, passou de 30, 40, 50, né? Foram muitas tecnologias, né? Isso está acontecendo em regiões principais do mundo, mas que estão mais desenvolvidas e parece um mundo muito distante do nosso. Qual a tua percepção sobre isso, Gil? Puxa, patrônio, esse trabalho que eu estou fazendo junto à ONU, né, que é discutir as desigualdades entre o hemisfério sul e o hemisfério norte nas tecnologias de fronteira, é muito importante. A gente está vivendo vários mundos ao mesmo tempo. Tem mundos que estão muito evoluídos, como a China parece que já está em 2300, e algumas regiões nossas no sul, né, no hemisfério sul, que ainda vivem no século passado. Esse é o maior debate do século XXI, as desigualdades sustentáveis. A gente não precisa ser 100% tecnológico, mas a gente tem que entender o que os nossos, concorrentes globais estão fazendo. Por exemplo, de muito espanto, as fazendas verticais no deserto chinês. Eles já são, né, o segundo maior produtor, por exemplo, de milho, mas agora também com fazendas verticais eles vão ter uma nova fase, né, de produção realmente. Então, como que o Brasil também vai ter isso, mas quando a gente entra nisso também, nas fazendas horizontais e verticais, eu acho que é um debate importante. Então, como você classifica, falando em Brasil, a nossa realidade tecnológica hoje, comparada, por exemplo, às desigualdades que a gente tem com outro hemisfério? Não, sobre o agro, nós somos um dos grandes líderes. Estive recentemente num grupo muito grande aqui em Lucas do Rio Verde. E, por exemplo, os técnicos de uma grande empresa de máquinas agrícolas mandou seus técnicos para cá para descobrir o que eles estavam aplicando, para aprender uma nova tecnologia que foi feita ali em Lucas do Rio Verde, e essa empresa quer levar para o mundo inteiro. Então, nós somos um dos grandes líderes. O agro está levando à frente a economia brasileira, mas como nós estamos entre os primeiros, sempre os 3 primeiros são aqueles que todos querem superar. Então a gente tem que estar mais atento ainda. E aí, falando de uma maneira geral, para não falar só de agro, a nossa realidade tecnológica, aí assim a gente tem uma distância grande de desenvolvimento dessa tecnologia. A nossa maior distância é porque assim, nós somos grandes compradores de tecnologia, de inteligência artificial, mas pouca coisa sendo feita aqui no Brasil. Vou pegar da área mais que eu tenho, já são 18 países produzindo robôs, que é a próxima grande fase, robôs para trabalho. No Brasil não tem nenhuma fábrica ainda. Aliás, né, computação quântica é uma discussão que agora você tem 2 grandes bancos que criaram uma área de computação quântica e a Petrobras, enquanto o mundo está acelerando sobre isso. Então, a gente sempre chega nessas tecnologias, mas com atraso, e mais como consumidor do que produtor. Então, acho que chegou a hora da gente produzir, como esse exemplo que eu dei em Lucas do Rio Verde. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra.
como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Se você pudesse, trazer uma dica, tá? Mas não é a dica, acho que é a palavra, uma maneira de enxergar o futuro, de conseguir entender o momento que a gente está vivendo e prospectar lá na frente o que vai ser preciso, que eu acredito que, pelo que a gente vê nas apresentações, inclusive na sua aqui hoje, é o que justamente as grandes empresas que estão desenvolvendo enxergam, né? Enxergam a eventual necessidade lá na frente, a eventual oportunidade. Como fazer isso, né? O que é preciso para que a gente se adeque cada vez mais ao que vem lá adiante? Muitas vezes esse lá adiante não é tão distante assim. Os modelos mentais das pessoas e, consequentemente, das empresas tendem a não querer pensar o futuro. Isso chama conta do futuro. Deixa que no futuro eu resolvo. Só que o maior erro hoje nosso é ficar só no que nós chamamos, no operacional. O operacional seduzidos pelo operacional. O operacional é muito sedutor. A gente tem que realmente fazer as coisas, mas a gente tem que separar todos os dias uma pequena parte do nosso tempo para realmente pensar o futuro, né? E eu acho que muitas vezes a gente faz isso, mas não de uma forma com método. Eu imagino quando os primeiros pioneiros chegaram aqui no Centro-Oeste, como devia ser, eles tinham que resolver aquele problema do sobreviver pro dia seguinte. Mas agora a gente tem que começar a pensar futuro. Países que fizeram isso estão dando saltos. O primeiro país a criar uma cadeira de estudos do futuro foi o governo americano na época do segundo mandato do presidente Roosevelt. A China cria isso ali no início dos anos 90, consequência do que seria o massacre da Paz Celestial. E nos começos dos anos 90 eles pensam como vai ser o mundo em 2025. Eu acho que isso é um exercício que a gente precisa fazer como nação, como empresários e até como seres humanos, né? Fica aí para quem está nos escutando, o que seu filho está aprendendo hoje, como ele vai utilizar quando ele estiver na idade adulta. Isso é um exercício muito bacana. Cara, eu vou só pegar um gancho disso que você trouxe, agora que você falou que seu filho está aprendendo, né? A gente muitas vezes tem dilemas aqui no país, muito, né, pelo que é repassado nas escolas infantis, muitas vezes, inclusive com relação ao agro, né, muitas informações que não são verdadeiras, é um questionamento muito grande quanto a isso. Mas você trouxe um exemplo aqui que alia na China, ou seja, um país que se destaca pela educação, pelos resultados ali das notas das crianças, né, que foi o caso que você exemplificou, em que eles estão olhando mais adiante e estão conseguindo resultados ainda melhores. Traz esse exemplo pra gente, porque isso é muito curioso. Todo mundo ficou espantado com o resultado aqui e que você nos trouxe, e isso mostra como a tecnologia bem utilizada, né, que foram os exemplos que você trouxe, ela tende a nos tornar ainda mais pensadores, ainda mais críticos e ainda mais uma mente parece que mais desenvolvida. Acho que o exemplo que você trouxe, na minha interpretação, diz mais ou menos isso. Se eu estiver errado, você me corrige aí. Olha, eu gosto de estudar os países que deram o formato certo e 2 países se destacam muito. O primeiro é a Coreia do Sul. Enquanto ela enfrentou as guerras das Coreias, que foi entre 1950 e 53, quando acaba essa guerra, a Coreia fica entre os países mais pobres do mundo. Hoje é uma das economias mais pujantes. Por quê? Porque a Coreia do Sul disse assim quando acabou a Guerra das Coreias: as próximas 3 gerações irão trabalhar muito duro para pagar a educação de alto impacto para as próximas gerações. Hoje eles estão vivendo esse conceito de pleno emprego realmente. E a China, que enfrentou a grande fome deles algumas décadas atrás, que nas últimas décadas tirou 600 milhões de pessoas da linha da miséria absoluta para virar uma classe média alta, pujante, que consome bem e que primeiro quebrou ovos, teve que poluir, mas agora é um dos países com mais questões de despoluição, de proteção ambiental. E como foi isso? Pela educação. A educação é um caminho mais longo, mas é o caminho mais sustentável. E aí a gente tem que ter discussões que a cada 4 anos o nosso país, eu sou um fã da democracia, mas a cada 4 anos não tem continuidade, a gente muda tudo. E a Coreia do Sul e a China nos ensinaram que para a educação você precisa de uma continuidade. É claro que cada governo pode ajustar, fazer uma coisa melhor, mas precisa ter um projeto de nação a longo prazo. Então, a China, ela agora colocou em mais de 28 mil escolas públicas, professores, lousa, literalmente, mostrei no vídeo, giz,
mas também tecnologias embarcadas para ajudar o professor, como robôs que auxiliam o professor a cuidar dos jovens, das crianças, e também tiaras que leem ondas cerebrais e que conseguem entender do que aquela professora falou, o que realmente aquele aluno aprendeu e precisa melhorar. Então, cada um recebe no final do dia uma lição de casa personalizada para cada aluno. Isso fez aumentar as médias globais da China nas competições mundiais, Olimpíadas de Matemática, de Robótica, aumentar as notas que já eram altas numa média de 65% maior. Então, a gente tem aí o exemplo de China e Coreia do Sul, que eram países similares a nós, né? A Coreia do Sul chegou a ser chamada de quarto mundo, a China também, hoje estão superando a gente. Excelente, cara. Um baita exemplo. Acho que foi muito provocador, né? Justamente por aliar, né, a busca pelo desenvolvimento mental das crianças ali, né? Que já tem um resultado bastante expressivo com a tecnologia e a educação personalizada, né? As lições personalizadas. Daqui a pouquinho, Gil, eu vou pedir para você falar sobre mão de obra e tecnologia, que é um ponto que muitas pessoas discutem, né? De que maneira a tecnologia vai ou não excluir vagas de emprego. Acho que isso é legal também, que é um mito. E alguns exemplos focados no agro, inclusive você trouxe alguns deles aqui. Antes, só por tradição do podcast, eu queria saber quem é o Gil Giardelli. Me fala de onde você vem, né? Onde você nasceu. Conta um pouquinho rapidamente da tua história aqui, para não deixar as pessoas também curiosas sobre você, né? Vamos responder essa dúvida, que inclusive é a minha. Gil Giardelli é um menino que nasceu bem no centro de São Paulo. Capital, tem hoje 52 anos, vivi uma infância bem no centro de São Paulo, ainda quando era um lugar muito, digamos, romântico. Cheguei a nadar algumas vezes no que seria as águas ali da Praça da Sé, da Praça da República. E sempre quis ser um cientista, quis ser um astronauta, olhava para o céu e falava, um dia eu vou para lá. Isso de criança? De criança. Que legal. Ainda não fui, espero que esteja vivo para fazer isso no turismo espacial, mas sempre fui muito curioso. E sempre meu pai me dizia duas coisas. Filho, talvez eu não consiga te dar tudo que você quer material, mas você sempre vai ter uma roupinha limpa e um caderno, um lápis e uma caneta para estudar. Isso para mim, e sempre me deu as National Geographics, aquelas revistinhas em português, que eu sempre lia aquilo com muita... esperava chegar todo mês para ter uma nova edição, né? E aí a vida foi me levando, eu acredito muito nessa mão invisível, não só da economia, mas da mão invisível de Deus. De repente, eu fui parar em Londres, no início do começo da internet comercial, ali fiz um curso onde falava Mass Communication e Internet, que era a comunicação de massa e internet. Isso você tinha quantos anos? Só para a gente pontuar aqui. 23 anos. Bem no começo da jornada aí. E aí, quando eu voltei para o Brasil depois de alguns anos, não falava a palavra startup, mas sem querer eu fiz uma startup de disparo de e-mail, nem era marketing digital. E aí eu fui entrando nesse mundo, conhecendo pessoas. Um dia conheci uma pessoa de Stanford num evento em Brasília, aí de repente me conectou com Stanford. Aí um dia eu sonhei com o MIT sem saber, um dia estava fazendo cursos lá. Então, tive esse prazer de ser uma pessoa que ama o Brasil, que já poderia ter ido embora, mas acho que o Brasil precisa muito, não só de mim, mas de pessoas que pensem, né, o futuro aqui nesse país. Estou aqui, tenho muito orgulho de ser brasileiro, amo muito esse país e fico feliz de poder conhecer aqui mais a fundo Mato Grosso. Foi o que eu disse na palestra, sem nenhum puxa-saquismo. As pessoas precisam conhecer o que está acontecendo no agro. Quando eu vejo aqueles cartazes, por exemplo, na cidade de São Paulo, criticando o agro, dizendo coisas que são completamente erradas, é que as pessoas não precisavam entender o que está acontecendo aqui, a prosperidade, não só financeira, mas a prosperidade de mundo, enfim, de pensamento de vida. Acho que as pessoas precisavam... É legal ir para as praias, né, do Brasil, mas é legal vir para o interior para ver coisas fantásticas que estão acontecendo. É o interior do Brasil que eu digo. Exatamente. Você falou conhecer aqui a realidade do agro, conhecer. Você se recorda qual foi a tua primeira experiência, a tua primeira sensação ao se deparar com esse agro que a gente daqui está acostumado a viver? Foi da beleza perturbadora da inovação. Os meus véus da ignorância era de um estado que ainda estava só no agro, mas o agro é uma grande indústria, o agro é uma grande riqueza. Então, acho que isso é esse desafio de você olhar isso sem o nosso olhar, né, com os dogmas que a gente tem. Né? Aqui é uma releitura do que tem mais moderno no mundo. Né? Você passar... E mais do que isso, eu fico
eu fico feliz de poder ver, por exemplo, quando você vê pela primeira vez um campo de algodão, é uma beleza. Recentemente eu estava aqui caminhando no lugar, vi ali juntos um bugio e um outro tipo de macaco. Então, as araras, né? Eu acho que é isso. Eu acho que vê a riqueza também, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que combater, que são as desigualdades sustentáveis. E aqui no Centro-Oeste vocês não têm... É claro que tem as pessoas mais ricas, as pessoas com menos dinheiro, mas não é tão desigual como, por exemplo, nas grandes cidades hoje. Eu acho que a gente tem muito que aprender com vocês. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Vamos lá, vamos adiante então. Eu sei que você está na correria daqui a pouco do teu horário também. Vamos seguir aqui para a gente aproveitar. Vamos lá. Comentei do ponto mão de obra e tecnologia. A tecnologia, o avanço cada vez maior, a incorporação e tudo que está sendo desenvolvido vai tirar vagas de trabalho realmente? Qual a tua análise sobre isso? Não, o desemprego tecnológico existe, mas ele, ao contrário do que foi dito nos anos 30, que seria uma doença, o desemprego tecnológico, a discussão hoje não é desemprego tecnológico apenas, é empregos frágeis. Todos os empregos frágeis que são repetitivos serão trocados. Por exemplo? Vamos pegar exemplos que já aconteceram. Cortador de cana. Mas que bom que esses empregos foram cortados, porque eram empregos muito duros. O que acontece depois do desemprego tecnológico? O desemprego tecnológico ele é muito ruim para aquela pessoa e aquela família que estão sofrendo naquele momento. Mas a médio prazo, para a sociedade, saem empregos que deveriam deixar de existir e entram novos. Nesse exato momento, o mundo tem uma mediana em várias pesquisas que para cada um emprego que se fecha por causa da automação, tem 3 novos sendo criados. Qual é o problema? Não está dando tempo, ao contrário das outras revoluções industriais, de preparar as pessoas para essa mudança. Então, esse é o nosso grande dilema agora, né? E ao contrário do que foi dito sobre a renda mínima básica, os 3 locais que deram essa experiência não deu certo, porque você fez uma estagnação na economia. E hoje a gente sabe que o trabalho, ele é muito importante para a vida da pessoa. Você pode ser a pessoa com mais conta corrente no mundo, com dinheiro na sua conta corrente. Mas se você não tiver um trabalho que seja voluntário, tem um vazio na vida. Então, o trabalho vai ser vitalício. Tem um trabalho para você conquistar seus bens materiais, mas tem aquele trabalho que é contínuo, que é para te dar um prazer intelectual, para te dar um prazer de pertencimento. Essa questão de não ter a velocidade que é necessária para preparar as pessoas para a automação, para as novas tecnologias, para essas novas vagas, né, essas novas exigências de mercado. Existe solução para isso? Tem uma luz no fim do túnel para que a gente consiga tentar chegar mais próximo, né, na preparação dos colaboradores para as novas demandas, para as novas necessidades? Educação de alto impacto desde a primeira infância. Infelizmente, a gente tem que ter essa honestidade intelectual. Teremos 3 gerações que vão sofrer muito do que a gente chama de desemprego contínuo ou crônico. Por quê? Porque não ajudaram as pessoas lá na primeira infância. Não importa se você é um jornalista, se você é um médico, se você é um advogado, todos têm que ter um pensamento matemático. Vamos pegar no jornalismo, o data jornalismo que tem mostrado para o mundo, misturando grandes dados e o poder de um ser humano de criar boas histórias, bom storytelling, bom jornalismo, seja de vídeo ou de voz ou de escrito. Advogados e médicos é a mesma consequência. Um professor como eu precisa ter um pensamento matemático, né? Então, a gente precisa voltar para a escola, entender que a coisa mais importante nossa é a educação para a básica e a média, né, e a fundamental são as mais importantes. A gente tem que voltar a investir nisso como algo sério, não um depósito de pessoas hoje. Pois é, e é algo urgente, né? Se a gente está olhando para o futuro, você está falando 3 gerações aí que terão problemas, a gente tem que começar o quanto antes para evitar um gap maior lá na frente, né? Exatamente, porque a gente entrou aqui numa armadilha que é muito complexa, Patrone, que é assim, se você descontar a inflação e o número de escolhas e o custo de vida, né, o emprego de carteira assinada, ele praticamente está estagnado nos últimos 30 anos. Nos últimos até 50 anos. O auge foi nos anos 70. E aí o que acontece? Muitas pessoas não querem fazer trabalhos repetitivos porque o que eles ganhariam não consegue pagar as contas no final do mês. Chega no dia 20, está faltando dinheiro para tomar um copo d'água. Então você tem um modelo matemático, e aí não é culpa dos empresários, porque também se ele aumentar,
você tem um custo muito alto. Então, a gente está precisando recompor uma série de debates que aconteceram da época de Getúlio, enfim. A gente precisa de outros tipos de pensamento, né, não só na educação, mas também em relação ao trabalho, em relação a como é a nova economia circular. Excelente, cara. Vamos trazer aqui, Gil, para aproveitar a tua expertise e a gente já caminhar para a reta final, alguns exemplos, né, que você costuma apresentar, inclusive você trouxe alguns deles, de tecnologia, novidade e agro, né, olhando para o futuro, inclusive com relação à alimentação, especialmente com relação à alimentação, mas você trouxe algumas coisas muito bacanas aí hoje, surpreenderam as pessoas aqui. São exemplos que chamam muita atenção e que não são fictícios, eles já são, inclusive, realidade. 1 em cada 3 hoje das 2 novas gerações, ou é vegano ou é vegetariano, ou tem um traço de vegetarismo. E aí a indústria de proteína, sabendo disso, já está se preparando para carne cultivada. Aqui no Brasil, a maior empresa de proteína do mundo é brasileira, né? Acabou de ter uma fusão de 2 e se tornar a maior do mundo. Eles estão investindo uma quantia muito considerável para criar um centro de desenvolvimento de carne cultivada em Florianópolis. Porque eles estão pensando nas gerações futuras, né? Porque senão eles perdem de uma vez 1/3 do mercado consumidor. A gente está falando de empresas lá fora que estão fazendo carne cultivada até, claro que é experimental, mas utilizando DNA de mamutes lanosos que encontraram quase que intacto um filhote na Sibéria. É claro que isso está na ficção científica, mas tomar esses desafios pode parecer uma loucura, mas te leva para outras fronteiras. Vamos pegar uma coisa que já está acontecendo. Os maiores consumidores per capita do mundo de café é a Finlândia. Eles já estão fazendo café cultivado em laboratório, porque até pelo clima deles seria impossível ter um café. Então, é claro que o café brasileiro, da Colômbia, será mais caro a longo prazo, mas com a falta de produção eu vou produzir em laboratório. Isso está acontecendo com o algodão. Então, a bioengenharia está trazendo um universo para nós que, claro que o alimento cultivado no campo vai ser muito mais caro, por uma série de vai ser muito mais importante, né, muito mais desejado do que o de laboratório. Mas o de laboratório para algumas partes do mundo, que não tem espaço, que não tem como produzir, eu acho que vai ser um grande conceito. E o último exemplo que eu acho que é o mais interessante é criar gêmeos digitais do planeta Terra e também de fazendas e florestas inteiras. Isso dá para a gente uma visão de produção, de proteção, de todos os aspectos muito importante. Então, gêmeos digitais é também uma fronteira que eu acho fabulosa. Gêmeos digitais, é isso, né? Vou deixar o pessoal ciente. Só para a gente simplificar da carne, quando você diz carne de mamute, né? Você trouxe um exemplo, acho que do almôndega. Me fala um pouquinho disso daí, só para que as pessoas consigam visualizar o que você está dizendo, imaginar um pouquinho. Se elas quiserem ver os vídeos, se chama Colossal Labs, essa empresa. Ela nasceu no Texas. O Texas é uma das grandes produtoras de proteína do mundo. E ela tem ali um pensamento de pegar DNA de animais que já foram extintos e tentar trazer à vida. O CEO dessa empresa foi perguntar, mas para que trazer um animal como um tigre da Tasmânia ou um dodô, que é o aviáceo das Ilhas Maurício? Ele falou, isso é um imperativo moral. Quando a gente traz eles de volta, a gente tem um conhecimento sobre novas curas e novas fronteiras. Então, parece uma brincadeira apenas, mas eles estão ajudando a indústria farmacêutica e a indústria de alimentos feitos em laboratórios para desenvolver, porque a gente está chegando aí 9 bilhões de seres humanos, 10 bilhões, e tem uma preocupação de que não vai ter só um único modelo de alimentação, vão ter vários. Então, bem-vindos. Colossal Labs, pesquisem, é bem bacana. Legal, cara. Você trouxe um exemplo que eu acho que é bem bacana dizer também da fruta, do abacaxi, que reúne ali genes não sei se é genes a palavra correta, mas de outras frutas também. Vai uma super fruta com outra cor, inclusive. Traz esse exemplo pra gente aí. A maior fabricante de frutas do mundo, que fica na Flórida, não entendia por que o abacaxi não aumentava o número de toneladas vendidas nas últimas décadas. E aí ela pediu para uma empresa de bioengenharia um projeto onde criaram um abacaxi com 2 gatilhos da inovação. O primeiro social, fizeram abacaxi cor-de-rosa para ser instagramável, para estar no TikTok, mas o mais importante foi o gatilho de tecnologia, que na verdade eles misturaram o DNA de vários tipos de frutas, e se você perguntar hoje para um gerontólogo, que é aquele profissional que ajuda a pessoa a chegar na idade mais avançada com a saúde, ou para nutrólogos, é considerada a fruta perfeita, porque ele tem o DNA de várias frutas misturado, ele te traz tudo que um corpo humano precisa no seu dia a dia. Excelente, cara. Para a gente fechar aqui, Gil, a gente tem 3 perguntinhas
finais do podcast que são tradicionais também. Primeira, qual a pergunta que você, Gil Giardelli, gostaria de ter que responder um dia que ainda não foi feita? Pode ser lá no futuro. Pergunta você imagina que seria legal te perguntar. Eu não sei a resposta, mas a pergunta que eu quero um dia poder responder é aquelas pessoas que nós amamos, que já não estão mais nesse planeta, que já partiram, que já faleceram. Será que um dia a gente vai se reencontrar? Será que aqui não é apenas mais um ano de uma escola do infinito? Interessante, muito bom. Uma curiosidade sobre você. As pessoas tendem a achar que eu sou muito tecnológico, que eu, apesar de ter muitos robôs em volta do meu trabalho, mas eu sou a pessoa que me emociona ao ver a caminhar na natureza, ao ver um casal de araras. A natureza, o banho da natureza para mim é muito importante para minha serenidade. Excelente, cara. As pessoas quiserem conhecer mais sobre você, teu trabalho, quando você está nas redes sociais aí para facilitar? Seja no Instagram, que é o que eu mais coloco conteúdo, ou no LinkedIn, tudo @Gil Giardelli, com 2 L's e I. E ali todo dia sim, dia não, eu tento colocar algo que eu aprendi e compartilho com as pessoas. Algumas falam que ficam assustadas, mas que gostam do conteúdo. Eu acho que é importante. Você é o que você compartilha. Quanto mais você compartilhar, menos você fica sem. Gil, eu te agradeço demais por esse tempo, cara. Avancei um pouquinho do que eu tinha pedido para você aqui, mas é porque é muito interessante, tem muito conhecimento. A gente foi passando aqui rapidamente para tentar aproveitar ao máximo. Quero te agradecer pela atenção, pelo tempo dedicado aqui, te parabenizar pelo conteúdo que você sempre entrega nas apresentações, cara. E por você ser esse cara humano, né? Eu percebi aqui depois, as pessoas sempre ficam curiosas, querem tirar foto com o robô, querem conversar com você. E você, evidentemente, sempre muito solícito, tá? Inclusive aqui nesse bate-papo. Te agradeço, te desejo todo o sucesso do mundo aí, sempre nos mantendo muito informados, né, com todas essas novidades que já existem e as que ainda virão, cara. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Para todos nós, parabéns pelo seu trabalho também, obrigado, uma honra estar aqui. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.